Amazon, certo? Então, o que acontece? Eu posso rodar o Anthropic, a Meta, a Mistral, todas essas aí, e rodar, inclusive RAG, e rodar tudo isso dentro de servidores da Amazon, certo? Em vez de eu estar usando soluções locais, que eu teria que ter máquina muito potente, ou eu estaria usando fora, porque aqui seria exatamente o que tu quer. Eu quero um servidor exclusivo para mim. Eu quero uma máquina exclusiva para mim. Então ele otimizou. Outra coisa, se nós olharmos hoje o FAO, já que nós voltamos a isso, ou nós usar o Replicate, agora eu já posso mostrar para vocês isso aí, ó. Eu vou no FAO e dou Explorer. Tá? O que acontece, pessoal? Eu vou ter o que eu quiser de máquinas rodando. Só que eu posso ou pagar pelo uso, ou eu posso dizer que eu quero pegar uma das soluções, que nem o Flux, o Ideogram, né, o FluxLoRa, o Recraft, o Minimax, o Aura, e assim por diante, e rodar isso numa máquina e eu pago pelo uso dessa máquina. Então, nada do que está rodando ali dentro sai para fora, porque eu estou buscando, eu não estou preocupado em que eu vou gastar muito, e sim que os dados, a informação é minha. Então, ele tem duas formas de atender. Aqui eu posso usar baseado em consumo, ou eu alocar máquina, tanto que tu pode olhar e ver esses recursos aqui na configuração. Se eu entrar numa outra máquina aqui, chamado replicate.com, é a mesma coisa. É como se fossem repositórios que você tem na internet para rodar inteligências artificiais. E também, se tu for aqui no Explorer, né, você pode ter uma máquina só tua, ou tu pode estar usando. E aí vamos entrar num outro que se chama Hugging Face. Hugging Face. É uma empresa franco-americana, né? Patrocinada por Microsoft, etc. Tudo, e da mesma forma, ele é um repositório que nem o GitHub, só que ele é voltado para a inteligência artificial. Um tempo atrás já se falava que ele tem mais de 100 mil inteligência artificial hospedada aqui dentro. Certo? E aqui tem o preço. Todos nós acessamos, baixamos e coisas sem custo, mas eu tenho um preço que eu posso estar rodando alguma aplicação dentro dele. Certo? E aí tu pode ver como é que tu é, o que é de graça, o que não é, né? E assim por diante. E, né, a gente tem aquele GitHub, né, que é não só de inteligência artificial, de tudo. Que são os open source que tem. Tá legal? Deu para entender essa questão de hospedagem de servidores e tudo? Sim. Aquele replicate, você consegue hospedar, ali estava escrito rodar aí com uma API. Sim, é que olha só, em todos eles você poderia pegar, ele está rodando um LLM dedicada, certo? Por exemplo, cada uma dessas aqui é uma ferramenta de inteligência artificial e eu pago por consumo, certo? Só que eu podia dizer, eu quero essa LLM exclusiva para mim, num Spaces, que se chama. Por exemplo, no Hugging Face, você pode ter seu espaço e você aluga o consumo exclusivo para ti ou não. Tá. Entenderam?
Que nem aqui, ele tem gratuito, né? Deve ter algum limite e depois tu começa, ó, que nem aqui, ó, inferências. Tu paga 0,032 por hora, né? Daí tem que ver como é que é o cálculo, entender tudo isso, como é que é o cálculo de máquina. Mas é simples, lembra que para mim rodar o Moshi, vamos ver se ele tem aqui o Moshi. Moshi 1. Tá. Isso, olha aqui, ó. Esse Moshi 1, eu me empolguei e quis baixar para minha máquina. É para gerar vídeo muito bom, fantástico. E ele precisa, quando eu fui ver a configuração dele, ele precisa 4H100. Tá? Se eu pensar que é 50 a 100 mil dólares cada H100, vamos pensar que seja 100 mil dólares cada um, vezes 4, 400 mil dólares. Estou errado, mas eu acho que dá mais de 2 milhões, né? E cada um seria como se fosse uma console, né? Que nem aquela foto ali? Fisicamente, eu digo. Cada um é um servidor, né? Ou tu pode ter uma máquina com 4H100, né? Um server desses, ó, que nem tá falando aqui. Só que por 40 exemplo, mil dólares, então... Não, 20 por mil isso dólares que eu digo... no mínimo tu ia gastar. Por exemplo, seria 40 mil dólares vezes 4, né? Então, o custo disso é fora da realidade para nós e para a grande maioria das empresas. Então, o fato de você estar usando esses servidores de espaços e tudo, né? E daí, se tu está preocupado com a segurança, você tem que pagar o custo disso. Senão, tu não usa. E esse é o grande problema que eu estou vendo hoje, né? Como é que tu vai querer rodar um servidor desse porte aqui na tua máquina local? Por enquanto não, só quando tiver soluções pequenas, né? Se eu entrar aqui e disser que eu quero o Mistral, que é um francês open source, ou o Llama, Mistral... Não, melhor usar o chat para perguntar do que eu ficar tentando no Google. Ó, eu vou aqui no chat. Mistral. Liste o Mistral e seus modelos de AI. Olha só, é uma francesa. Então ele tem aqui, ó, ele tem o Large, que é 123 bilhões de parâmetros, certo? E uma janela de contexto de 128 mil tokens. Eu tenho uma multimodal de 124. Eu tenho o Mistral de 8 bilhões só de parâmetros, e não 123 bilhões. Então esse talvez eu possa rodar numa máquina local. Eu tenho Mistral de 3 bilhões de parâmetro. Eu tenho Mistral de 12 bilhões de parâmetro. Né? Então agora vamos fazer o seguinte. Quero uma tabela deles e tenha coluna de parâmetros, vírgula, de contexto e de capacidade de GPUs. Vamos ver se ele me dá isso aqui. Está montando a tabelinha para mim. Não ficou legal, quero. Mostre a tabela. Vamos ver se ele vai mostrar para mim. Assim 8 bilhões, tu disse que a gente consegue rodar numa máquina local de repente. Então... mas viu?
Ela de 3 conseguiria. Uhum. Mas olha só, o que é uma máquina local? De novo, eu queria saber. Na GPU não ficou claro que tipo de GPU deveria ter. Vamos ver se ele me ajuda aqui. Ó. Mas ele, ó, por exemplo, assim, ó, o de 7 aqui, ele falou que eu posso ter um GPU de entrada, né? Quanto é que é uma máquina com RTX 3090 ou A4000? Então, se tu pensar em usar soluções locais, tu tem que pensar que tu tem que ter um super game rodando na tua máquina local. Uhum. Né? Olha aqui, nos outros ele já botou mais. Claro que eu não fiz um prompt muito bom aqui. Né? Qual o preço estimado em GPU e memória para rodar cada uma delas? Me apresente na tabela. Se eu mudar o modelo aqui, ó, eu podia, só que eu já gastei tudo, só amanhã eu vou conseguir ter acesso de novo. Ele ia apresentar melhor. Ele não está mostrando aqui para mim, eu tenho que fazer melhor a pergunta aqui. Ah, tá, ele está mostrando, ó. Então, quando nós temos abaixo de 32, já é uma coisa real para um servidor potente em GPU. Né? Então, daí dá para ir ali, brincar e ver a capacidade que tem. Então, para mim, isso está muito claro que eu consigo ter isso como uma brincadeira, tendo um PC gamer aí muito bom, com GPU, com 20, 30 GB de memória, né, na GPU, beleza, mas isso é um custo muito alto até para as empresas investir. Exato. Acho que não vale a pena. Acho que vale a pena mais focar em soluções do que ficar na parte técnica, né? Sim, e daí tu tentar entender. Tu entende aquilo que eu falo para ti, que eu falei antes para ti? O cara fica focando em fazer funcionar o N8N nas máquinas, mas rodar LM, mais isso, mais aquilo, e não sai do lugar. Se o cara tivesse pego uma solução rápida para implementar esse tipo de coisa, tá? Ele faz acontecer e